Boa noite. E aí, Oi, Zé? parece que estamos mais ou menos certos, né? Totalmente certo. Dá uma levantadinha na câmera aqui. Sim. E aí, gente? Boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando. Tá tudo muito alto aqui. Pode ficar à vontade, pode procurar aí, seu Zé. Ah, tinha testado antes, estava uma altura boa, agora Boa noite, subiu assim. Marília. Hoje continuaremos a nossa história, a história de Jequitibá, essa cidade tão rica de histórias. E aí, o que eu acho mais fantástico é a gente ter essas pessoas, assim, como Pedro de Zico, seu Zé Vitor Ramasek, que trouxeram essa história para nós, né? Maravilhoso. Boa noite. Então, seu Zé, o negócio aí é o pedestal para poder colocar o celular? Deu aí? Não, não, o celular já está fixo aqui. Você acha que a câmera está numa altura boa? Tá tranquilo. Tô achando que tá tranquilo. Pro Então, pessoal também. O pessoal tá todo mundo ouvindo aí direitinho. o som tá bom também? Tá tranquilo, tá ótimo. Então, tá bom. Então, hoje nós vamos continuar a nossa história sobre Jequitibá. A gente veio até semana retrasada com o Pedro de Zico. Mais para frente, o Pedro de Zico vai retornar para continuar as histórias, outras histórias também de Jequitibá, das comunidades, como que começaram as comunidades, as famílias. Ele vai falar de cada família, não é isso, seu Zé? Não, eu vou falar da família Não, estou falando Marx. do Pedro, o Pedro de Zico, que o Pedro de Zico mais para frente vai voltar para falar das comunidades, das famílias. Aí depois que a minha família chega, que é a que eu escrevi, ela começa a se interlaçar com as outras pessoas, que aí já é uma especialidade do Pedro. Sim. Edais, boa noite. Essa turminha, seu Zé Vitor, é a turminha que sempre aparece aqui nas nossas lives para contação de história. Vamos esperar só um pouquinho para o pessoal chegar. Gente, uma coisa que a gente estava aqui lembrando, que a gente gostaria de pedir é o seguinte: esses vídeos, eles estão indo lá para o canal Fala Bet, no YouTube. Ei, Rodrigo, boa noite. Então, essas lives que contam a história de Jequitibá, elas estão indo para o canal Fala Bet, no YouTube. E a gente queria muito que o YouTube, ele envia para outras pessoas, né? Se ele achar que o vídeo é relevante, ele distribui, né? Ele envia para outras pessoas. Então, para isso, a gente tem que dar um joinha, dar um like, vai lá no YouTube, dá um joinha e se inscreve no canal e comenta, porque pelo que eles falam, é importante fazer isso para esses vídeos, né, serem distribuídos para outras pessoas, né? Então, dá uma força lá para nós, porque a gente está lá contando a história dessa cidade querida, que tem quase 400 anos, 350 anos quase. Não sei se vocês já sabem disso, mas é uma cidade que tem muita história. Semana passada, nós contamos a história do escravo Bruno Pardo, né, seu Zé? Nós contamos a história Isso, do Bruno Pardo, que agora nós já encerramos, né? E aí, falou, Dais. E aí, já encerramos, e agora, hoje, nós vamos para a história dos irmãos Marques Guimarães. O que aconteceu com esses irmãos, né? Quando eles morreram, porque a gente veio contando a história do seu Antônio, né? Do pai, né? Antônio Marques Guimarães, da mãe. Os filhos vieram, criaram uma sociedade, se casaram, fazendas foram compradas, foram distribuídas após a dissolução de uma sociedade. E aí contamos a história da pessoa que deu motivo para isso tudo, que foi o Bruno Pardo. E aí agora nós estamos nesse momento.
E o que aconteceu com esses irmãos, com essa família? A palavra é sua, seu Zé Vitor. Bem, Seu Zé, só mais uma coisa, seu Zé, desculpe só de interrompê-lo. Só para a gente não esquecer de dizer que o senhor José Vitor Ramasek, ele é o autor do livro Jequitibá, uma saga e uma história, que deu, que trouxe toda essa história, foi toda essa história revelada, né, seu Zé? Tudo isso está sendo revelado através desse livro, de toda essa pesquisa que ele fez. Então, a palavra é sua, seu Zé. muito bem. Esse livro foi escrito com o intuito de levar trazer a público a história do escravo Bruno, que foi o primeiro documento que me incitou a ir a Jequitibá. E, a partir daí, a gente descobriu a família que era dona dele e conseguimos levantar praticamente toda a história da criação, do início da fixação das pessoas na cidade, na vila, no distrito, no arraial do Jequitibá. Porque antes da família Marx ter chegado com o grupo dele aí, essa terra era habitada por grandes sesmeiros que tinham enormes sesmarias e que plantavam aquelas famosas primeiras roças para alimentar os bandeirantes que subiam e desciam o Rio das Velhas. Então, era uma região extremamente agrícola e que providenciava essa pequena agricultura sem muito interesse em montar uma vila, sem muito interesse em ter um grupo maior reunido em torno daquela primeira capela que foi fundada, que foi criada pelos primeiros bandeirantes lá da época lá do Fernão Dias Pais Leme, e que depois, o Pedro já contou, depois ela foi ampliada pelo Antônio Marx para ser a que é hoje a Capela do Santíssimo Sacramento. Sim. E esse Antônio Marx, ele veio num grupo um pouco maior, com várias pessoas, que eu não vou citar porque eu não me lembro nomes de cabeça, mas a família veio, a gente começou no início, a gente começou a calcular que eles chegaram aqui entre 1753 e 1755. Mas, durante o andar das pesquisas, a gente descobriu um atestado de óbito de um dos irmãos do Antônio Marx, que tinha falecido no navio, e eles mandaram essa informação para o livro de registro de óbitos em Portugal. Eu descobri esse livro que dizia que um dos irmãos morreu a caminho das Américas Dentro do navio. Dentro do navio. Certamente foi jogado ao mar, porque não tinha como conservar. E depois de chegado ao Brasil, alguns anos, eles mandaram essa notícia para lá, a gente encontrou. Então, a gente soube que eles chegaram ao Rio de Janeiro bem no finalzinho de 1753. E daí eles vieram com destino a Minas Gerais. Eles devem ter vindo pelo Caminho Novo, porque Paraty ficava um caminho mais longo. A estrada, o caminho velho do transporte do ouro, a partir de 1700 um pouquinho, que já começou a mandar ouro para Portugal, havia um caminho que ia para Paraty, no Rio de Janeiro. Esse caminho ele era quase exclusivo para mandar as coisas para Portugal, porque havia um porto interessante ali que levava, os navios atracavam ali e transportavam as coisas para Portugal, principalmente a quantidade enorme de ouro que eles começaram a encontrar aqui. Sim. E eles devem ter vindo pelo Caminho Novo. Foi depois criado um caminho diferente, que eu não sei te descrever. Ele já partia já do Rio de Janeiro com destino a Ouro Preto. Ele atravessava a Serra da Mantiqueira
e chegava por vários trechos, por várias pousadas que havia no caminho, eles chegavam aqui a Ouro Preto. Em Ouro Preto, eles resolveram descer o Rio das Velhas, que o Rio das Velhas nasce em Ouro Preto. E eles, então, tomaram o caminho do Rio das Velhas, desceram e vieram parar aqui, primeiro numa fazenda das Tronceiras, ali mais embaixo, passando pela fazenda, passando primeiro pelo Sumidouro, né, que é depois de Santa Luzia. Eles passaram por Santa Luzia, mas foi só de passagem. Depois passaram pelo Sumidouro, que é uma região que foi a grande plantação do Fernão Dias Paz Leme. Ele fez ali, inclusive, uma enorme chácara com uma casa onde ele morava. Essa casa está lá restaurada e permanece até hoje. Aonde, seu Zé? Sumidouro? Sumidouro, pouco acima de Lagoa Santa, Ah, sim. tem um lugarzinho que chama Sumidouro, que é onde aquela água, tem uma lagoa, que a água penetra num buraco e vai sair no Rio das Velhas, né? Ele chama Sumidouro porque a água some na lagoa, ela entra em uma caverna subterrânea, na rocha, e vai sair no Rio das Velhas. Por isso ela foi denominada o lugar de Sumidouro. Ok. E ali o Paz Leme fez uma grande granja, uma grande plantação para já com mais gente morando, com mais aglomeração de pessoas, né? Pessoas realmente morando e não só transitando, subindo e descendo o rio. Eles passaram por ali e acabaram chegando aqui, passaram pela fazenda da Jaguara, ficava mais ou menos no meio do caminho entre Sumidouro e Jequitibá, subiram e vieram até Jequitibá, onde eles resolveram montar acampamento e arriscaram a fazer um primeiro garimpo de ouro, que o Pedro também já descreveu, que ele fica ali hoje onde tem um posto de gasolina, ali na beira, na beira perto da ponte que atravessa o Rio das Velhas, a ponte de cimento. Ali ao lado, na rodovia, ali tem um posto de gasolina. Atrás Sim. dele tem uma montanha enorme de cascalho lavado, que foi onde eles começaram a minerar, e ali eles conseguiram bastante dinheiro e começaram a adquirir escravos, e até que Deixa eu perguntar, deixa eu interromper o senhor um pouquinho só, seu Zé. Eu queria entender uma coisa. Essas pessoas, elas vinham para cá, aí no caso veio o pai e a mãe. E aí, vocês conseguiram achar registro de quantas pessoas vinham com eles? Como é que começaram toda essa exploração aqui? Não, nós temos nomes variados que a gente foi encontrando por estarem na mesma época. Na verdade, nós não podemos afirmar categoricamente que todas as pessoas vieram juntas. Mas essas primeiras pessoas que vieram, que o Pedro colocou no livro, aquelas famílias Reis Maria, Pereira Goulart, Trocato da Silva, eu sou ruim de nome, mas era um grupo bastante grande e veio e, após esse encontro dessa mina de ouro, eles resolveram adquirir terras e se instalarem em definitivo nessa região. Jequitibá tinha, nessa época, uma fileira de casas, de casebres à beira do Rio das Velhas. Não deu para entender. Por favor, não, eu não entendi. Repete, por favor. Picou tinha o quê? Jequitibá, nessa época, era Tinha uma praticamente, fileira? hein? Era praticamente uma fileira de casas à margem do Rio das Ah, Velhas, que uhum. eram depósitos de mantimentos para o abastecimento das pessoas que circulavam pelo rio.
porque entendi. havia muito movimento a pé, mas havia também movimento de barcos, pequenos barcos subindo e descendo. E eles então se instalam e o Antônio Marques consegue comprar a fazenda do Jequitibá, que ele descreve como sendo a parte onde havia a capela, a pequena capela que tinha sido criada pelos primeiros povoadores. Sim, Eu não quero me ater muito ao Antônio Marques, porque Antônio Marques já foi falado, sim. mas ele se instala nessa região, ele chega aí por volta de 1754 e vai fazer uma, um movimento de crescimento. Parece que ele era, dentre o grupo, parece que ele era o mais ousado e mais ativo intelectualmente, porque ele, do grupo que a gente teve conhecimento de estar juntos, ele foi quem mais cresceu, ele foi quem Quantos anos mais... ele tinha? Sabem quantos anos ele tinha quando ele veio para cá? Ele tinha 26 anos. Ah, ele era muito novo. Pela nossa conta, eram 26 anos. Ele era Porque jovem, bem jovem. 56, ele nasceu em 1827, dariam 26 anos. Né? E havia alguns outros um pouco de mais idade que ele, e havia uma família Liboreiro que já estava aqui na região, que os Liboreiros chegaram antes dele, embora tivessem vindo outros Liboreiros no grupo, mas já havia um Francisco Liboreiro anterior, que já estava aqui na região há mais tempo. A gente tem registro dele em 1706, já estando aqui, fazendo uma cobrança ao Estado de um trabalho que ele prestou para o Estado, o documento não é claro dizendo o que é que ele estava cobrando, mas Entendi. fica registrada a presença dele nessa época. Né? O Antônio Marques, então, ele morou, em princípio, do lado esquerdo da margem do Rio das Velhas, né, que é onde hoje está a cidade de Jequitibá, com Capela. E nós ficamos sabendo, através do seu Cinéias, que o seu Cinéias disse que um amigo dele, que eu não me lembro bem, uma pessoa idosa, bem mais velha que o seu Cinéias, contou para um amigo do seu Cinéias que o pai dele dizia que havia um sobrado na praça da capela, havia um sobrado, 2 andares, que era onde o São Antônio Marques morava e onde nasceram os primeiros filhos. Talvez uns 3 ou 4 filhos nasceram por ali. E eu digo no livro que eles tinham a liberdade de brincar ali naquela pracinha, que eles viveram uma parte da infância naquela pracinha e tal. Tem muita história ali, né? Esse Aquelas sobrado é hoje... árvores ali, centenárias, aquelas árvores centenárias da pracinha. Tem muita história aquela pracinha ali, né? Aquela história tem muito, aquela pracinha tem muita história. Esse sobrado ele ficaria mais ou menos onde tem hoje uma construção que atrapalha a visão da igreja. Fizeram uma construção no meio da praça. Eu não sei para que serve aquilo. Ela está quase chegando... Eu não sei explicar bem, porque eu não sei os nomes das ruas de Jequitibá, mas ela ficaria bem para baixo da casa de Dona Naná. Né? A Dona Naná mora quase que ao lado da capela. Esse sobrado ficaria a uns 100 metros abaixo, do mesmo lado, a uns 100 metros abaixo da casa da Dona Naná, e ele foi derrubado. O seu Cinéias disse que o pai de um amigo dele, contava que o fazendeiro rico morava ali. Olha, o Haroldo está aqui Haroldo, você daqui da cidade, essa pracinha, abaixo da pracinha, Dona Naná, ela mora abaixo da pracinha, não é isso?
Depois ele fala aí para a gente. Quer dizer que essas casas foram construídas bem lá, mais próximos do Rio das Velhas. Bem próximo. A tendência era beirar o Rio das Velhas, né? Beirar o rio. Porque era a parte comercial que interessava, ficava em função do Rio das Velhas, né? A estrada, uma antiga chamada Estrada Real, que esse pessoal fala Sim. muito, Estrada Real, a gente tem um mapa antigo que ele foi encontrado no Arquivo Público Mineiro sem muito entendimento nosso, mas ele mostra um caminho passando por Jequitibá, um Sério, Estrada caminho, Real? um caminho de tropas, né, de passagem de tropas. E, inclusive, por causa desse caminho, foi criado um registro sobre um registro na divisa do Rio Jequitibá, já bem lá em cima, perto do Pasto Pari. Pedro fala em Pasto Pari, eu não sei exatamente definir. Por isso que eu te falo, Pedro é que é bom para essas coisas, porque apesar de ele ter me ensinado como é que é a região, eu não consigo guardar nome Não disso, né? tem Mas problema. havia um registro para cobrança dos dízimos reais aí na saída de Jequitibá, caminhando para a fazenda do Melo. Era um caminho, uma parte do caminho da Estrada Real. Eles costumavam fazer pequenos desvios. Havia um caminho que passava por dentro da fazenda da Jaguara, que tinha um registro, e havia uma outra possibilidade de passar por Jequitibá, que também tinha o registro. A intenção do rei era cercar todas essas passagens onde podiam circular mercadorias que tivessem que pagar dízimos ao rei, né? Então, Já desde essa época, né? o Antônio ele vai plantando, vai fazendo a agricultura mais avantajada e vai adquirindo mais escravos e crescendo, até que ele compra a fazenda, o sítio do Espírito Santo. Esse Sim. sítio do Espírito Santo, o Pedro também já falou sobre ele. O sítio do Espírito Santo é o que ficava do outro lado do Rio das Velhas. Exatamente, é a parte do lado de lá, onde hoje está a Casa Grande da Fazenda da Barra do Jequitibá. Sim. Ali pertencia ao padre Jorge Muniz Corvelo, que era irmão do padre Antônio Corvelo, lá que fundou Papagaios, que virou Curvelo, né? Ele, como esse padre não trabalhou a terra, toda a terra que fosse requerida como sesmaria, mas não fosse trabalhada e não fosse novamente requerida ao rei para dizer que ele realmente, para provar que ele estava trabalhando a terra e obter um título de sesmaria definitivo, se ele não trabalhasse a terra, ela era considerada devoluta. A pessoa poderia ir até mandar uma carta ao governador, né, enviar uma carta ao governador da capitania, dizendo que ali havia terras devolutas e ele as pedia por sesmaria. Sim. E foi isso que o Antônio Marques fez. Ele pediu o sítio do Espírito Santo como sesmaria. Como sesmaria. E era um bocado de terra para dar com pau. E ali é muita terra. Ali ele começa a construir a casa final dele, que é aquela casa que está lá hoje. Uma casa extremamente... Aquilo é um forte, aquela casa. Aquela casa tem paredes de pedra de 1 metro de largura, com madeiras de aroeira, fazendo o assoalho do andar superior. São coisas assim fenomenais. A casa é uma maravilha. Eu tive a honra de ser admitido a entrar lá. Nós fomos lá com o seu Cinéias, e é uma maravilha. A construção foi uma coisa para durar o que dura
ainda vai durar mais um tanto que durou até hoje, de sim. tão firme, de tão bem construída que ela foi. E lá foi que nasceu o restante da família, né? Eu, Eu acredito que mais para frente nós vamos conseguir trazer aqui os vídeos, né? Os vídeos que o Pedro de Zico já começou a fazer, fotografias, para as pessoas terem uma noção dessa história, como que realmente ficou hoje, o que nós temos hoje, né? Geograficamente, essas fazendas, o que sobrou delas, né? A gente vai estar trazendo. é, o Pedro fez bons vídeos a respeito da fazenda do Paiol e do Bom Sucesso. Do Bom Ele fez Sucesso. dele, Sim. mas parece que esses vídeos se perderam aí, foram tirados do ar. Mas Sim, ele vai. mais para frente ele vai trazer novamente. Ele vai colocar. Agora está reunindo o material de novo. Mas e aí, Mas nós chegamos nesse momento então. nós agora, então, chegamos a que eles se casaram. Ele se casou com a dona Mariana Doroteia da Silva e eles tiveram 8 filhos, né? E eu gostaria de falar sobre cada um deles, Sim, porque na semana passada, quando estávamos falando do Bruno, eu cheguei a comentar que eles me parecem terem tido um problema consanguíneo e os filhos tiveram alguns problemas mentais que impediram a dois vida filhos. da família, né? Sim, Esse problema deu muita viravolta na família. A família praticamente perdeu muito o rumo. Mas eu acho que antes seria bom a gente falar repetir, né, rapidamente, que o pai, Antônio Marx, e a dona Mariana, quando eles já estavam velhos, em 1798, eles venderam, ao invés de fazer um inventário e passar por herança para os sim. filhos, eles venderam todo o conglomerado da fazenda Barra do Jequitibá para os filhos. E para comprar essa fazenda, eles formaram uma sociedade. Essa sociedade era dividida igualmente, cada um tinha o mesmo tanto, e o pai exigiu que assim fosse, que não houvesse um com mais direito que o outro. A divisão teria que ser permanecer sempre igual entre Igualitária. todos. Tinha que ser equalitária, exatamente. Então, ele vende e, como o padre João Marx já tinha se ordenado padre e ele era o mais capaz mentalmente na família, ele foi quem ficou como sendo, ele foi eleito pelos irmãos como administrador dos bens, né? Mas, pela ordem, eu gostaria de falar sobre, montada essa sociedade, a gente tem outros detalhes que vão completando a história da família. Eu gostaria de falar, então, em relação, a gente já começa a história dos filhos com o primeiro problema. A primeira filha que nasceu uma filha, dona Ana Marques Guimarães. Ela nasceu em 3 de junho de 1764. 1764. E era um domingo, eu procurei saber isso. Eu, Achei interessante. eu fiquei Era um impressionada domingo. com esses dados. Ela foi batizada na capela da Santíssima Trindade pelo frei Antônio Ribeiro da Cunha. E ela faleceu já muito cedo. Ela faleceu em 10 de abril de 1806. Então, ela viveu aí o Ela quê? morreu com 42 anos, 42 anos. Né? morreu muito jovem, Morreu muito jovem e solteira. E solteira. solteira. A gente sabe que ela foi, em alguma época, antes da morte dela, ela já teve algum problema mental, alguma coisa. E Ela ela também? hein? Ela também É, teve problema mental? um problema mental. Nós não sabemos a data, mas o Estevão, que era
o Estevão de Souza de Carvalho, que foi o testamenteiro do padre, Do pediu padre. para fazer um registro do óbito dela, pediu. Ela vivia num convento em Santa Luzia, na Casa da Irmandade das Almas, em Santa Luzia. Ela viveu lá reclusa. Ela não estava lá para ser irmã de caridade, ela estava lá, aparentemente, internada pelo padre, que tinha muito convívio com o padre tio avô do Pedro, me lembro o nome dele, o padre É de Santa o Pedro. Pedro está aí na live. Pedro, eu vou achar o nome dele aqui. Mas e aí? Então ela ficou internada. É o Estevão. O Estevão pediu o atestado de óbito, e é por esse atestado de óbito a gente soube que ela morreu lá na Irmandade, na Casa da Irmandade das Almas de Santa Luzia. Sim. Com 42 anos. Morreu jovem, a Ana Marques Guimarães. Agora eu me lembrei, aqui está escrito aqui, ó, o padre João Marques deve ter combinado com o vigário João de Souza de Carvalho, que é parente do Pedro. Ah, João de Souza. Carvalho era vigário de Santa Luzia, e eles devem ter feito uma combinação dela ser internada lá, porque ela já não devia ser muito boa da cabeça. E ela morreu sem testamento, ou pelo menos a gente não encontrou testamento. Mas nessa época, aí ele está falando, o Pedro está falando, é o padre João Souza de Carvalho mesmo. Agora, nessa época ainda não existia a sociedade, o Antônio Marques ainda não tinha criado a sociedade, ainda não tinha passado para os filhos. Não. A sociedade foi criada em 1798. Ah, já tinha passado. A sociedade já tinha, quando ela morreu, a sociedade já tinha 8 anos, né? De 1798 a 1806. Ela morreu e, nessa mesma época, o irmão dela, por um motivo qualquer, ficou registrado aqui nos meus documentos que, quando a dona Ana morreu, o irmão dela, o José Marques, também parece que ficou abalado com a morte dela e endoidou também. Mas nós vamos também falar sobre... desequilibrou também. E passou o resto da vida desequilibrado, né? Nós vamos falar dele mais na frente um pouquinho, né? Bom, essa foi a primeira filha já com problema. Ok. Aí vem o segundo filho, que é o Francisco Marques Guimarães. Ele foi batizado no dia 15 de fevereiro de 1766. Era um sábado. Foi batizado na Capela da Santíssima Trindade também. E ele, no decorrer da vida dele, a gente não encontrou nenhuma documentação, exceto uma informação de que ele teve uma filha por nome Gertrudes. A dona Mariana cita no testamento dela que ela deixa um dinheiro para essa menina, que era filha do meu filho Francisco. O Francisco... E não tem nenhum conhecimento, quer dizer, não existe, vocês não acharam nada a respeito dessa filha do Francisco, né, a Gertrudes, né? Não. E nem a respeito do Francisco também achamos quase nada também. Nada. Não temos testamento, não temos nada. E o Francisco morre jovem também, né? O Francisco morre... Entre 19 e 21 anos, vocês ficaram sem saber exatamente quando, né? A gente não tem o fato, a gente acha, né, que ele morreu entre determinadas datas, que ele, em 1785, ele foi registrado na Ordem Terceira do Carmo de Sabará como irmão da Ordem Terceira, em 1785. E em 1798, quando o pai vende a fazenda, ele declara que ele já havia falecido. De maneiras que a sociedade já foi montada sem o Francisco. Já sem o Francisco. Sim, 1786 foi quando ele morreu. Ele não chegou a fazer parte da sociedade, porque ele já havia morrido. O pai dele fala que ele havia morrido. Quando ele vende a fazenda,
Na escritura de venda, ele já disse que ele tinha morrido. E também não sabemos a causa da morte dele, mas pelo tempo vivido também deve ter tido algum problema sério. Jovem. Né? Talvez, se ele tivesse tido uma vida normal, a gente teria informações sobre casamento, porque Sim. dos outros nós achamos todos os registros. Dele nós não achamos praticamente nada. Nada. Nós estamos sabendo da vida dele através de um documento obtido em Mariana, quando o padre está fazendo o seminário, existia um documento chamado De Gênero, não quero explicar muito, porque é difícil, mas havia um documento chamado De Gênero, em que o Francisco foi citado com a data de batismo dele. Isso é que a gente sabe que ele nasceu nessa data. Entendi. Então, nós não temos informação disso. Né? Mais nada. Antes de 1798... A internet do seu Zé também... Também Pode falar. por um problema mental também. Né? O próximo da lista, a dona Inês Marques da Silva, a Inês. Ela nasceu, a dona Inês. Essa dona Inês, ela viveu bastante tempo, ela foi lúcida. Ela viveu lúcida até uma idade bastante avançada. Mas ela morreu com 78 anos, né? Eu não sei de cabeça. Eu já estava com a lista aqui já para poder já estar ajudando o senhor aí com essas datas, mas eu sei que a dona Inês Marques morreu com 78 anos e ela era o braço direito do padre, né? Exatamente. Ela era a conselheira do padre. O padre a ouvia muito, porque ela era uma mulher sensata. Né? Ela tinha uma lucidez bastante para saber o que era melhor para a sociedade e trocava muita ideia com o padre João Marcos e sempre morou com ele na fazenda até morrer. Ela morreu no ano de 1845. Aí, 767 para 45, vai dar 33, com 45, 78 anos. Né? 78 anos. 78 anos que ela vive. Ela tinha um dom de saber trabalhar com a escravatura, com a classe operária da fazenda, porque ela tinha um tato muito grande para fazer esse intercâmbio, porque ela tinha que ser... Os escravos eram tratados com condescendência, com certa liberdade, mas eles tinham que entender quem era o patrão e quem era o empregado. E ela tinha muito esse tato para fazer esse entendimento. E o escravo não precisava sofrer, mas ele tinha a sua obrigação a cumprir. Né? Então, ela ajudou o padre muito. Não precisava sofrer em termos, né, seu Zé? Seu Zé, não precisava sofrer em termos, né? Só para a gente não deixar de... Era escravo, né? Era escravo. A gente tem que pontuar isso aqui sempre. Era um escravo. Mas e aí, seu Zé? E aí? Essa observação, sempre que a gente fala em escravo, a gente tem que lembrar que é uma situação extremamente anormal, mas aquela época... Cruel, né? Cruel. Mas aquela época era a fonte de vida das pessoas, era o meio de vida, de sobrevivência para o enriquecimento de uns e a desgraça de outros. Né? Sim. Mas era um modus vivendi que foi mantido durante quase 300 anos. 300 anos. Brasil, né? Brasil, né? Isso, exatamente. Mas então, eu cito também que ela, no testamento dela, ela morreu em 1845, ela faz herdeiras da parte dela, ela faz herdeiras as irmãs, Dona Maria Tereza e Quitéria. E o testamenteiro é o cunhado dela, que é o Joaquim José da Costa, aquele que maltratou o escravo Bruno. O Bruno. O marido da Dona Pulquéria. Ele era o testamenteiro dela, da Dona Maria, da Inês Marques. Exatamente.
ela preferiu para testamenteiro ele do que o Domingos, porque ela me parece que ela não se dava muito bem com o Domingos. Talvez não Nem confiasse ela, muito no Domingos. nem o padre falam muito sobre o Domingos Diniz Couto. Eles fazem muito poucas referências. E ela preferiu, já que tinha que ser alguém, ela preferiu que fosse o marido da Pulquéria, que fosse o testamenteiro dela. Eu digo aqui que ela nem o padre, a mim não nos parece terem aceitado muito bem a chegada do Domingos Diniz Couto da família. Isso é bem claro aqui. Ela, eu não sei se a gente diz agora, mas eu vou dizer rapidamente aqui. Ela, depois da morte do padre João Marques, foi quem ficou administrando a fazenda Barra do Jequitibá. Foi E ela. ela fez um patrimônio relativo. E esse patrimônio, quando ela deixa o tenente herdeiro dela, esse patrimônio que ficou para o tenente, que havia aquela divisão da terça parte, né, do testamento, eram duas partes uma parte para pagar as dívidas e as recomendações que o testamenteiro fazia. Ele deixava um dinheirinho para um, deixava um escravo para outro. Né? Uma terça parte do monte mor do testamento era destinada a pagar isso. E as outras duas partes eram para os herdeiros. Né? Eram divididos para os herdeiros. Um terço para pagar essas despesas, dívidas, e outra para dividir entre os herdeiros. Isso. Ali se pagavam as dívidas, as missas que eram recomendadas, né? Eles deixavam um dinheirinho para uma afilhada, uma coisa assim, e aí esse dinheiro era coberto pela um terço do valor do monte mor do testamento Deixa eu ver. Entendi. da pessoa. Ela, então, o tenente pega a parte dele e injeta lá na fazenda do Paiol. Né? Ele já aproveita para dar mais uma alavancada na fazenda do Paiol da Pulquéria, né? Ele era casado com a Pulquéria. E eles ficaram, a Maria Tereza ficou com a fazenda, a Pulquéria ficou com a do Paiol e a Maria Tereza ficou com a Bom Sucesso. Bom Sucesso. Bom Sucesso. Isso aí nós vamos chegar mais lá na frente. Sim. Bom, ela, para não render muito, eu acho que isso é suficiente para dizer para ela. Ela viveu bastante tempo, lúcida, morreu lúcida, e ela morreu com um problema de útero. Isso é declarado no atestado de óbito. Era normal, de útero? Normal o padre recebeu uma informação do cirurgião da região, e ele colocava no atestado de óbito o motivo da morte da pessoa. E ele disse que ela morreu de doença de útero. Talvez o fato dela ter ficado solteira a vida toda, né? Ela já teve complicações, assim como as outras também não tiveram filhos, ela deve ter tido também algum problema, né, nessa região. E com toda a lucidez que ela tinha, me parece que ela tinha um problema de não poder procriar. Vamos dizer assim. Sim. Não é por isso que ela não se casa. O próximo é o Antônio Marques Guimarães Filho. Outro também que também teve problema mental, né? Outro maluco. Esse aqui deu um trabalho danado. E esse morreu com 55 anos. Com 55? 55, ele morreu em 1824. Eu estou com as datas aqui, seu Zé, só para a gente agilizar, porque senão a gente não vai lembrar dessas datas mesmo, eu já anotei. Ele morreu em 1824 com 55 anos. E ele era lúcido, até um pedaço, até uma parte da vida dele, ele foi lúcido, né, seu Zé? Depois ele enlouqueceu. Ele ficou louco numa data anterior a 1812,
porque no ano de 1812, o padre João Marques faz um arranjado com a família para que a parte dele na sociedade, como ele não podia, não tinha condição de administrar mais a parte dele na sociedade, o padre João Marques chama um escrivão de Sabará, leva lá na fazenda e pede para que ele faça a doação da parte dele para o padre João Marques, para poder para que o padre João Marques pudesse gerir por ele, mas Sim. a parte dele foi anexada ao Monte Mor do padre João Marques. E isso aí causou um transtorno enorme, porque isso desarranjou a sociedade. A sociedade deixou de ser igualitária, como o pai queria, né? Mas, muito provavelmente, o padre João Marques fez isso. Olha para você ver, o Antônio, em 1824, ele morre com 55. Se ele, em 1812, acontece esse fato com o padre, com relação ao patrimônio, a parte dele na sociedade, então, ele estava aí com mais ou menos 43 anos de idade. Para o padre ter feito isso, provavelmente é porque ele já vinha demonstrando algum tipo de desequilíbrio, não é? Provavelmente para o padre ter tomado essa atitude. Certamente. Ele dava demonstrações de desequilíbrio na fazenda. A fazenda ela era montada numa espécie de um retângulo. A casa com a roda d'água, os engenhos, as cavalariças, formavam uma espécie de um retângulo e havia várias casinhas onde os agregados do padre João Marques, agregados são aqueles que trabalhavam mais ou menos meio a meio, né? Trabalhava usando a terra, metade era do dono e a metade era dele. Esses eram os agregados que moravam ali. E o Antônio morava numa dessas casas, porque eles não queriam mais a presença dele dentro da casa principal. Desequilibrado demais. Ele já estava desequilibrado. Mas ele parece que ele também maltratava as pessoas. Eu vi alguma coisa assim que o padre acabou impedindo ele de participar das celebrações, das missas e tudo mais. Parece que ele criava algum alvoroço dentro da igreja, desequilíbrio. Exatamente. No princípio, ele frequentava as missas, né? No estágio inicial da loucura dele, ele ainda conseguia ir com os escravos dele acompanhando, conseguia ir para a missa, assistir a missa, mas de uma determinada época ele já começou a fazer bagunça, ele batia nos escravos que estavam na frente dele, ele olhava mal para os homens dentro da igreja, porque os homens ficavam olhando para as mulheres. Olha aí. Mas a coisa era genética mesmo, não era? 3 desequilibrados na família, enlouquecidos, completamente enlouquecidos. A coisa era brava, era um constrangimento muito grande para a família, porque isso se tornou público, né? De uma certa maneira, o pessoal do Arraial já observava essas atitudes dele, né? Até na missa e essas coisas. E os amigos, os conterrâneos que foram com Antônio Marques também, que eles tinham conhecimento, eles frequentavam muito a casa do Antônio Marques, pai, o Antônio Marques pai, né? Pai. Aquela turma que veio antes, frequentava, mesmo depois da morte do pai, né? Eles continuaram frequentando, visitando o padre João Marques. Eles mantinham um relacionamento, principalmente depois das missas, né? Porque quando, em 1808, o padre manda erigir a ponte atravessando o Rio das Velhas, bem em frente à casa, ligando diretamente à capela, logo depois da missa, as pessoas que moravam mais longe, né, não tão longe, mas não moravam no Arraial, moravam nas suas casas, nas fazendas, elas, depois da missa, costumavam ir para a casa do padre João Marques, bater um papo ali e tal.
E tinha que esconder o Antônio, porque o Antônio fazia muita arruaça naquela história. Ele viveu nesse estado de agonia, Será que a dona Mariana Doroteia e o Antônio Marques pai, será que eles tinham algum parentesco? Será que tinha alguma coisa? Algum? Parentesco? Não, nenhum. Não, né? Não. Eles eram de regiões diferentes. Pela origem deles, apesar de eles serem praticamente todos que vieram aqui para Jequitibá, todos, modo de falar, todos que vieram para Jequitibá vieram do norte de Portugal, que é a região mais árida de Portugal e a região que era mais pobre. Foi de onde veio o maior número de imigrantes para o Brasil, foi de lá. Mas eles não tinham parentesco. Entendi. A dona Mariana Doroteia, ela nasceu em São Bartolomeu, que é distrito de Ouro Preto, era pertinho de Ouro Preto, era de uma família completamente diferente, a família Gaspar, e o Antônio Marques era de uma família... O Guimarães do Antônio Marques é um sobrenome adotado, ele não chamava Antônio Marques, ele se chamava Antônio Marques. O Guimarães era acrescentado no Brasil para indicar a origem das pessoas. Entendi. Né? O nome dele era Antônio Marques. Antônio Marques. O pai chamava Bento Marques, não tinha, né? Como ele nasceu em Guimarães, na cidade de Guimarães, que é o berço de Portugal. De Portugal. Ele adota o sobrenome Guimarães aqui. Então, todo mundo que tem sobrenome Guimarães tem origem da cidade de Guimarães. Entendi. Era normal isso. Então, eles não tinham nenhum parentesco. Eu não sei Entendi. porquê. Só perguntei para ver se eu achava alguma ligação para esses filhos dementes, né? Não sei se a palavra correta é essa. Seu Zé, nós estamos a mais ou menos 5 minutos de encerrar a nossa live, acredita? E nós só falamos do Francisco. E é assim, semana que vem nós vamos continuar a falar desses irmãos, né? Mas hoje nós ainda estamos aqui na dona... Mas pode falar. Nós não chegamos na metade, mas vamos terminar pelo menos o Antônio, então. Por favor. É que a gente não pode deixar, se a gente não encerra, a live cai e a gente perde ela. Mas pode terminar. Você controla aí, mas eu vou só dizer... Controlo. Aí nós fechamos o Antônio. O Antônio, com essas trapalhadas todas, ele acaba que ele é levado para a Fazenda das Laranjeiras. A Fazenda das Laranjeiras ficava mais distante ainda da Fazenda do Bom Sucesso. Né? As fazendas são na sequência da estrada, são a Fazenda do Paiol, você passa primeiro na Fazenda do Paiol, a Fazenda do Bom Sucesso é a próxima, a Fazenda das Laranjeiras, era onde o padre se exilava mais. Parece que o padre, nos momentos de exílio dele, quando ele já estava mais velho, ele gostava de se exilar um pouco ali na Fazenda do Bom Sucesso. Mas antes disso, da Fazenda da Laranjeira. Mas aí o Antônio Marques é levado para lá, e lá, no Libelo, que é um documento que questionou essa doação que foi feita pelo Antônio para o padre João Marques, a gente tem informação lá de que lá ele se acalmou, de alguma forma, ele encontrou uma certa paz de espírito naquela... E por lá mesmo havia um cemitério, né? Era muito longe para trazer para enterrar em Jequitibá, então ele foi enterrado. Ele foi enterrado lá, nas Laranjeiras. Isso. Aí na data que você falou, né? Na data de 1824, com 55 anos. Exato. Pedro acha que ele morreu em 1824, não é isso? Então, foi a data que o Pedro me passou aqui, né? 1824, com 55 anos. Esses primeiros aí morreram muito jovens, né? O Francisco com 19, 21 anos, a Ana Marques com 42, o Antônio com 55,
morreram bem jovens, foram os que morreram mais jovens, né? Exatamente. Só o terninho que eu fiz aqui do apanhado, né? Pelos gestos de loucura que fizeram levar ele para a Fazenda das Laranjeiras, ele foi sepultado no cemitério, porque nós não encontramos o assento de óbito dele. Se ele tivesse sido enterrado em Jequitibá, nós teríamos encontrado o assento de óbito dele no livro de registro de Jequitibá, que foi onde nós encontramos o óbito de todos Não os outros. acharam nada. Não achamos nenhuma referência de óbito dele em lugar algum. Não foi feito o registro do óbito dele. Sim. Ele então morre, Dona Mariana, né, que é a mãe dele, ela faz o testamento dela, ela já fala que o filho dele, em 1828, né, ela faz o testamento dela em 1828, e ela fala que o Antônio já tinha morrido. Sim. Né? Seu Zé, nós vamos ter que encerrar, senão nós vamos perder. Nós vamos ter que encerrar. Senão nós vamos perder. Nós estamos a 2 minutos de cair a nossa live. Seu Zé, semana que vem nós estamos aqui novamente, não é isso? Então, se depender de mim, tudo bem. Depende só do senhor. Gente, olha, a gente vai agradecer. Hoje a gente falou sobre o que aconteceu com algum dos irmãos da família Marques Guimarães. Semana que vem a gente continua. É uma novela muito longa, nós temos aí um ano inteiro para poder estar contando essa história. Eu volto a dizer, vocês assistam depois, a gente vai estar colocando essas lives no canal Fala Beth. Vão lá, dá um like, inscreve, faz comentário, porque o YouTube entende, então, que é relevante, esses vídeos seriam relevantes e estariam enviando para outras pessoas, ok? Eu vou encerrar, senão eu vou perder a nossa live. Gente, boa noite. Boa semana. Amanhã às 19h30 nós vamos estar aqui falando sobre veganismo, ok? Convido todos vocês a estarem aqui para estar ouvindo uma pessoa que vai estar falando conosco um pouquinho sobre o mundo do vegano. Tenho certeza que vocês vão achar muito interessante, tá bom? Está te acompanhando. Uma boa noite. Boa noite, boa noite. Eu vou encerrar para não perder. Até mais. Eu? Muito obrigada, seu Zé.